Oi pessoal, Danilo Braque aqui, da Braque Law, com escritórios em Framingham, Lowell, Orlando. Hoje o negócio está meio pesado, né? Vou fazer essa live aqui rapidinho, alguns minutos, também de muita frustração com o que eu estou vendo na comunidade em geral. Então, bem-vindos aí os que estão chegando aí, eu estou vendo o pessoal chegando, bom dia. Bom dia a todos aí, Jéssica chegando, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Até o pastor Uziel, hoje é dia de glória, rapaz, pastor Uziel, homem abençoado, bom dia Uziel, você tá joia? Pois é, nós vamos fazer hoje uma live aqui, uns minutos aqui, tirar para comentar sobre duas coisas que estão acontecendo e na realidade eu vou comentar três coisas, né? Primeiro, bom dia. Dilson, eu vou comentar hoje sobre essa situação, tentar trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre essa situação de registrar ou não registrar, né? Bom dia quem está chegando. E eu vou comentar também sobre esses abusos do ICE que nós estamos vendo, né? Talvez trazer um pouquinho de esclarecimento sobre essa situação toda relacionada com o rapaz que todo mundo fica falando, que foi deportado incorretamente para El Salvador. E eu vou depois falar também sobre algo que está sendo muito frustrante, que é ver alguns comentários que a gente tem visto nas redes sociais, na mídia e tudo mais. Se vocês me dão um segundinho só, eu vou agora colocar aqui, porque o pessoal sempre acaba pedindo e eu esqueço, mas eu vou colocar aqui o escritório, o número do nosso escritório, para quem precisar ligar, para marcar um apontamento, alguma coisa assim, vai estar aqui, tá? Agora você me dá um segundo, eu vou pin, beleza, tá bom? Então só tirei um segundinho aqui só para poder escrever aqui o número do escritório para todo mundo ver, tá? Então bom dia pessoal que está chegando, né? Tô vendo aqui Márcia, Regina, o pessoal tudo chegando, bom dia a todos, né? Hoje é mais um dia que Deus preparou para nós, então a gente tem que agradecer, mesmo quando as coisas não vão bem do jeito que a gente está querendo, a gente agradece, né? A gente tem os picos de montanhas e a gente também tem os vales, né? Essa semana nós tivemos pastor lá, o esposo da pastora Giovana pregando. Eu tive a honra de traduzir lá na igreja e ele estava falando sobre isso, né? Que ele é Deus quando a gente está no pico, mas ele também é Deus quando a gente está lá no vale, enfrentando a dificuldade, certo? Então a gente tem que, primeiro de tudo, confiar em Deus, que Ele está sob controle. A gente não tá sob controle, mas Deus está no controle de tudo, falou? Pessoal, então, vamos começar. Bem-vindos todos. Vou lembrar vocês para baixar o aplicativo da Braque Law, porque a gente posta muita coisa sobre tudo isso que está acontecendo no aplicativo da Braque Law. Eu posto tanta coisa que às vezes até eu esqueço o que eu postei, né? O Eduardo de Oliveira, então, é famoso de me perguntar, às vezes, na rádio, Danilo, fala a última coisa que você postou. E eu tô assim, meu Deus do céu, eu não lembro qual foi a última coisa que a gente postou. Principalmente nesse momento que é tanta notícia correndo tão rápido, que além do trabalho, né, é muita coisa acontecendo, então fica difícil até a gente lembrar, eu não lembro de o que já não sei quantos copos de café eu tomei hoje. Acabei de sair de uma corte, né, tivemos a graça e misericórdia de Deus de ter um caso, o caso foi cancelado, né? A acusação foi cancelada, tivemos vitória aí, a pessoa que isso aconteceu sabe, não vou falar o nome, mas saímos com uma grande vitória na corte em Lowell e Deus é poderoso, Deus está à frente de tudo, no comando de tudo, certo? Mas vamos falar então sobre, primeiro de tudo, sobre esse negócio desse registro, falou pessoal? Porque a gente continua muito incerto em relação a essas coisas. Eu fiz um vídeo sobre isso há uns 2 meses atrás, tentando explicar o melhor que eu podia, principalmente historicamente, o que acontece com esse negócio desse requerimento de registro, que tecnicamente eu acho que é para entrar em vigor hoje, um negócio assim. Mas vamos lá. Esse requerimento de registro com o Departamento de Imigração, com o governo federal, né? Ele atualmente é a seção 262 do Código de Imigração, certo?
E agora eu vou dar um background bem rapidinho para vocês entenderem que isso não é algo que apareceu agora em janeiro, tá? Isso não é algo novo. Eu sempre falo para as pessoas, vocês ficam às vezes chocados, porque o Trump fez isso. Mas, irmão, eu não lembro a última vez que o Trump teve uma ideia original na vida dele. Ele, na realidade, ele usa ideias que outros já tiveram, opiniões que outros já propuseram, entendeu? Medidas que já existem. Então, eu, da minha opinião, ele é um cara esperto porque ele usa o que está disponível para ele, mas ele não está inventando a roda. Falou? Então, bom dia. Ó o Maurão aí, Deus abençoe, Mauro, gente finíssima, irmão nosso aí. Bom dia. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, o que acontece? Essa lei, ela já existe desde os anos 50, certo? Que toda pessoa que tenha pelo menos 14 anos de idade e que entre nos Estados Unidos para uma permanência de 30 dias ou mais, essa pessoa ela tem o requerimento legal de registrar com o governo federal, certo? Isso já lá nos anos 50 era algo necessário porque muita gente vindo da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos estavam passando por um boom industrial muito grande, né? Tava ganhando dinheiro, era o lugar para ir, para você poder construir o seu futuro. E muita gente numa Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, porque a Europa entrou numa depressão, uma recessão terrível. Inclusive, muito do que a Europa é hoje e do que o Japão é hoje se deve aos Estados Unidos, que ficaram jogando dinheiro em cima deles para reconstruir. Os Estados Unidos ajudaram a reconstruir a Europa inteira, principalmente a Inglaterra, a França e a Itália. Os Estados Unidos ajudaram a reconstruir o que seria a Alemanha Oriental, né? Porque aí ou é a Ocidental? Eu me confundo. Eu sei que a Alemanha, que ficou do lado de cá da Rússia, né? Que ficou do nosso lado da Rússia, foi os Estados Unidos que ajudou a reconstruir. E olha a porcaria que virou a Alemanha, que ficou do lado russo, do lado de lá do muro, né? E a coisa só começou a melhorar para aquele pessoal quando caiu o muro. Por quê? Novamente, o envolvimento americano, né? O Japão foi completamente aniquilado na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os Estados Unidos jogou 2 bombas nucleares, né? O Japão foi completamente aniquilado economicamente, militarmente, socialmente, tudo quanto é tipo de ente que você pode imaginar, o Japão foi completamente aniquilado e foi os Estados Unidos que ajudou o Japão a se reconstruir e hoje se tornar a grande potência que é. Mas por que eu falo isso? Porque isso é a razão pela qual os Estados Unidos, então, nos anos 50, entrou com esse requerimento. É uma lei, certo? É uma lei que fala que toda pessoa que tiver pelo menos 14 anos de idade e vier para os Estados Unidos por um período de mais de 30 dias, essa pessoa teria que registrar com o governo americano. Eles queriam saber quem que está vindo. Porque lembre-se, havia muitos nazistas, fascistas, havia muita gente ruim, né, que após o final da guerra estava transitando, né? E, consequentemente, muita gente poderia ou até veio para os Estados Unidos, como foram muitos para a Argentina, muitos para o Brasil e tudo mais, certo? A gente sabe, por exemplo, que o Mengele, né, que era o anjo da morte, né, dos oficiais de cientistas alemães, a gente sabe que ele foi para a Argentina e acabou morrendo lá sem ser preso. Então, muitos fugiram para países diferentes. Então, os Estados Unidos, como muitos outros países, impuseram restrições de imigração, leis de imigração. Obviamente, naquela época, era uma coisa muito basicona. Então, era um requerimento que você tinha que registrar, certo? Então, é uma lei. A lei já existe, então, desde os anos 50, e é por isso que eu falei para vocês, que nada que o Trump faz é algo novo. São coisas que já existem. Então, já é uma lei que existe desde os anos 50. Então, ele resolveu colocar essa lei em forma de ordem executiva, certo? Basicamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para o governo americano executar a lei que já existe, ok? Então, vamos começar desse ponto de vista de que não é algo novo. Bom dia aí o pessoal que está chegando, Agnaldo, beleza? Tudo certo com vocês? Glória a Deus. Então, a gente está falando sobre a história dessa necessidade de registro. Certo? E aí o que está escrito nessa lei? Está escrito nessa lei que as pessoas que não são registradas na entrada nos Estados Unidos,
E hoje em dia, por exemplo, todo mundo que entra com visto, por exemplo, que entra pelo aeroporto, né, todo mundo agora está tendo a sua foto tirada, entendeu? A pessoa é registrada quando ela entra com visto, certo? Mas aí vem as pessoas que não entraram com visto, certo? As pessoas que não entraram com visto, que não foram pegas pela imigração, né, que entraram não pelo caicai, mas entraram por trás e nunca foram vistos. Essas pessoas, tecnicamente, teriam que se registrar, de acordo com essa lei. Aí eu falo novamente para as pessoas. A gente tem que analisar aonde que você perde mais, aonde que você ganha mais. Será que você... Eu tô com uma coceira no nariz, eu acho que é a poeira daqui. Mas o que acontece? Será que essas pessoas, se elas registrarem, é mais risco para elas do que não registrarem? Aí a gente tem que olhar a possibilidade de quais as punições e tudo mais que se aplica a cada pessoa, certo? Então, não tem uma regra que se aplica para todo mundo, vai ser de caso a caso, certo? Mas a gente sabe, por exemplo, pessoas que já aplicaram por um permit de trabalho, né? Pessoas que vão e fazem um pedido de asilo, por exemplo, elas automaticamente fizeram o pedido de asilo e tem que ir lá fazer o seu fingerprint, certo? Então, se você já foi e fez o seu fingerprint, você está registrado, certo? Se você fez um pedido de permit de trabalho por algum motivo, você já está registrado. Se você tem um DACA, você está registrado. Se você tem uma aplicação de Green Card pendente, você está registrado. Se você entrou com visto, você está registrado, certo? Então, na realidade, a grande maioria das pessoas está registrada. As pessoas que não estão registradas são geralmente aquelas pessoas que entraram e não foram pegas. E aí que vem, então, né, a cruz do problema, né? O que fazer se você entrou pelo México, ou pelo Canadá, no caso, e não foi pego? Você registra ou você não registra? Nesse caso, eu vou te dizer, para ter uma resposta 100% correta, você precisaria marcar um apontamento e a gente olhar a sua situação específica, certo? E aí tá aí o telefone que você pode marcar com a gente da Brack Law, certo? Mas eu não vou deixar você no ar e apenas dizer marca uma consulta, ok? Eu vou te dizer que, de acordo com a publicação, você pode receber uma multa de $1.000, né? E você pode ser detido e colocado, obviamente, em deportação, se, por acaso, descobrirem que você está no país ilegalmente e você não registrou. Por isso que eu falei que você vai ter que analisar a sua situação. Você vai ter que olhar o que acontece se eu não registrar e o que acontece se eu registrar, certo? Então, a gente já sabe. Se você não registrar, as punições são: você pode ter uma multa, o que, sinceramente, eu vou falar para vocês que legalmente eu não consigo nem ver como que o governo poderia cobrar essa multa, né? Porque a Corte de Imigração não tem como executar essa multa. A Corte de Imigração, por exemplo, ela não tem o poder de autorizar o governo a tirar dinheiro da sua conta de banco, por exemplo, certo? O juiz de imigração, a Corte de Imigração, não tem esse poder. Bom dia, Rodrigão. Chegou o Rodrigão. Agora o negócio está 100%. Agora já são 2 flamenguistas aqui no meio dessa live, tá? Só para vocês saberem, já são 2 flamenguistas. A gente está tomando o território, beleza? Nayara tá aí, bom dia, todo mundo. Se vocês perderam o comecinho, eu estava falando sobre o histórico de por que tem essa necessidade de registro. Mas, né, o que acontece? Quem precisa registrar é quem não foi registrado. Quem não foi registrado, 99% são pessoas que entraram, vamos dizer, pelo México ou pelo Canadá e que não foram pegos. Porque também, se a pessoa é pega, quando ela entra pelo México ou pelo Canadá, o famoso caicai, né? Tem o caicai canadense e o caicai mexicano, né? Mas se ela entrou pelo caicai, aí o que acontece? A imigração já registrou a pessoa, né? Já tirou seus fingerprints, já pegou sua informação básica, aquela coisa toda. Então a pessoa já está registrada, certo? Então cumpre esse requerimento. Se a pessoa aplicou para um Green Card, aplicou para um DACA, alguma coisa assim, né? Asilo, a pessoa já foi registrada, certo? Quem entrou com visto já foi registrado. Então não precisa se preocupar, quem tem Green Card já foi registrado, certo? Está em processo de Green Card, já foi registrado. Então é realmente uma seção pequena, né, dos nossos imigrantes,
Bom, depende, né? Depende se é tão pequeno assim, mas é uma certa... Ó, 3 flamenguistas. Ó, o Túlio tá aí também. Beleza, 100%. Então, existe um certo número de pessoas que se encaixam, né, nessa lei aí, entendeu? Mas nem todos vão precisar registrar, mesmo estando indocumentados no país, porque já estão registrados. E aí, como eu estava falando mais cedo, aí você tem que tomar a decisão. Se eu registrar, qual o risco que eu vou ter? Se eu não registrar, qual o risco que eu vou ter? Se eu registrar, eu agora estou declarando para o governo americano, hey, eu estou aqui. Se eu não registrar, a punição é que pode ser imposta uma multa de $1.000 e você pode até ser detido e deportado, se não registrar. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, qual que é a pior coisa que pode acontecer com você hoje se você está ilegal nos Estados Unidos? Ok? Se você está ilegal nos Estados Unidos, a pior coisa que pode acontecer com você é você ser preso e você ser colocado em deportação. Certo? E o que pode acontecer se você não registrar? Você ser preso e ser colocado em deportação. Em respeito à multa, pessoal, eu ia falar sobre isso e acabei mudando de assunto aqui, dando oi pro pessoal que está chegando, mas em respeito a esse negócio de multa, eu sinceramente, legalmente, eu ainda estou tentando figure out como que o governo americano poderia cobrar uma multa de uma pessoa que não registrou, certo? Por quê? Porque acontece que essas multas não podem ser cobradas por corte de imigração. A corte de imigração não tem jurisdição para executar uma ordem de cobrança de multa. Mas podem pegar seus bens. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso não é verdade. A corte de imigração não tem o poder de ordenar que alguém tome os seus bens. Não tem o poder de ordenar que alguém tire 1 centavo da sua conta. Direito de propriedade é separado. Certo? As únicas maneiras que eu vi até hoje, né, nos Estados Unidos, aonde o governo americano federal pôde tomar bens de uma pessoa são quando as atividades daquela pessoa são de um teor que levam a um processo sob o que a gente chama de RICO laws, né, nas cortes federais. Esses são casos enormes, RICO laws são casos enormes, e são casos que geralmente têm a ver com lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, muitas vezes internacional, né? Tem a ver com tráfico de drogas e tráfico de pessoas, certo? Então, eu sempre uso uma regra básica, ok? A regra básica é o seguinte: os seus bens, sua conta de banco, o seu dinheiro, ele está protegido. Até o momento que o governo puder provar que um crime federal que você cometeu, certo? É o que gerou essa propriedade que você tem. Então, se você vende droga e do produto dessa venda de droga você comprou uma casa, o governo, sob esses RICO laws, o governo pode então tomar a sua casa. Se conseguir provar para a corte que essa casa é produto direto dessa atividade criminal, certo? Lembre-se, eu não falei atividade ilegal, falei atividade criminal. Porque você trabalhar ilegalmente, porque o seu status é ilegal, isso não dá o direito ao governo de confiscar a sua propriedade, certo? Então, não existe no direito americano um poder para a corte confiscar bens de um imigrante só porque ele está fora de status. Então, quando a gente está falando sobre registrar, e se você não registrar, você pode sofrer uma multa, quem vai cobrar essa multa? Como que essa multa vai ser cobrada? A Corte de Imigração não pode cobrar essa multa. A Corte de Imigração, qualquer ordem sobre multa é inválida, ok? A Corte de Imigração não tem poder para confiscar nada, absolutamente nada. A Corte de Imigração é uma corte administrativa que não tem esse tipo de jurisdição ou poder. Então, o governo americano, se quiser, por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Vamos dizer que eu entrei nos Estados Unidos, né? E era para ter registrado e não registrei. Entrei nos Estados Unidos, não fui pego, tô aqui escondidaço, não registrei. Um dia desse dou de cara com o ICE pega e me coloca em processo de deportação. Aí vamos dizer que o ICE vai lá e diz, não, ele tem que ser imposto uma multa.
Bom, para me impor uma multa, eles vão ter que agora, porque o processo de deportação é com o juiz de imigração, mas para poder me impor uma multa e executar uma multa, não é com o juiz de imigração. Eles vão ter que abrir um outro processo separado na Corte Federal. Aqui em Massachusetts, por exemplo, é a Corte do Primeiro Circuito. Então eles vão ter que abrir um processo separado na Corte Federal para poder me impor uma multa. Certo? Bom, eu não sei exatamente, primeiro, a capacidade deles de entrar com esse processo. Primeiro, porque os advogados do ICE não estão preparados e nem é parte do escopo do trabalho deles entrarem com processos em corte federal. Eles trabalham com o direito administrativo de imigração, ok? É uma coisa bem limitada. Então, eu realmente não consigo ver como que essa multa por não registrar poderia ser cobrada de alguém. Eu sei que a explicação é bastante longa, mas enquanto eu estou explicando, eu estou tentando processar também, tá bom, pessoal? Então, tipo assim, às vezes eu faço isso, às vezes eu falo em voz alta e estou processando. Então, junto com vocês, eu estou pensando sobre esse negócio, porque eu já pensei um pouco antes, entendeu? E não consegui achar realmente uma saída. Então, eu não consigo ver. A resposta curta é o seguinte: essa parte de multa, eu não consigo ver como que o governo federal poderia fazer. Imagina se o governo federal prende 40 mil pessoas, porque a capacidade de apreensão do ICE no país inteiro é 40 mil pessoas. Vamos dizer que eles prendem 40 mil pessoas que não são registradas. Agora eles vão ter que entrar com 40 mil processos em cortes federais pedindo que seja imposta uma multa. $1.000, $2.000, o que seja. Ok? E agora? Você já imaginou como que essas cortes vão receber isso? Por exemplo, na Nova Inglaterra, nós temos uma corte federal em Boston. Certo? Aí eu pergunto para vocês, se prenderem então 1.000 imigrantes nessa situação, você acha que os juízes da Corte Federal de Boston vão ficar felizes de receberem 1.000 processos novos para cobrar uma multa porque a pessoa não registrou com o USCIS porque ela estava ilegal? E todas essas pessoas têm direito de defesa, ok? E em Corte Federal, a gente sabe que se o governo não ganha, você tem o direito de pedir que o governo pague as suas custas advocatícias, certo? Então, eu vou falar para vocês, eu não consigo ver nenhuma possibilidade deles cobrarem essa multa. Eu acho que no final das contas vai ser simplesmente essa questão de registrar. Se você registrar, se você não está no radar, você registra, você se coloca no radar. Se você não está no radar, se você não registrar, o pior que pode acontecer é o que já aconteceria de um jeito ou de outro se você for pego, que é você ser colocado em processo de deportação. Deu para entender? Quem chegou um pouquinho atrasado, pessoal, bom dia, bem-vindos. Vou agora passar mais uns minutos falando sobre algumas outras coisas. Essa parte de registro eu gastei aí os últimos 10, 15 minutos falando. Esse vídeo vai ficar salvo aqui na nossa página e você vai poder assistir a parte que você perdeu, certo? Gostaria de falar sobre o segundo assunto de hoje. Quando eu vi, pessoal, eu não acreditei. Vou ser bem sincero com vocês. Quando eu vi o vídeo que foi postado na página do Brazilian Times, grandes amigos meus, fazem 20 anos que eu anuncio com eles, são gente finíssima, jornal, né? Eu acompanhei o crescimento deles enquanto a gente cresceu aqui também, entendeu? Temos aí um relacionamento de quase 20 anos, então é uma bênção pura. O que acontece? Quando eu vi o vídeo ontem, né, de tardezinha, de um oficial do ICE, tinha 2 presentes, mas um oficial do ICE com uma... não era uma marreta, quem trabalha na construção pode me dizer exatamente o que é, mas era quase uma marreta, mas com um negócio pontudo. Era quase que uma picareta, eu acho que era, né? Uma picareta meio marreta, entendeu? Que o cara tá arrebentando com o vidro do carro. Eu olhei aquele vídeo pelo menos umas 5 ou 6 vezes, eu
parei, fiz tentei identificar, porque ele tem o badge dele, né? A distintivo dele tá na cintura, que assim, eu tentei conseguir identificar aquele distintivo, porque nas vestes dele nada que identificava qual que é a força que ele tá. Eu tentei identificar o amigo dele que aparece de relance, assim, meio de lado, né? O companheiro dele, também não consegui identificar de que serviço eles são. O boné dele não era um boné de serviço que a gente reconhece, americano, parece ser um boné comum. Tipo, é um vídeo que choca a gente. Aí sai o vídeo, entra essa mulher que eles estão dizendo que é uma advogada, né, fazendo uma declaração e coisa assim. Eu vou falar para vocês a verdade. Quando eu vi esse vídeo, eu não acreditei. Na hora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi montagem. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Montagem. Pegaram um vídeo de algum oficial, sabe lá do que, entendeu? Arrebentando um carro para, de repente, salvar uma criança que estava dentro do carro, entendeu? Ajudar alguém que estava sendo agredido ou que estava passando mal e não conseguia abrir a porta. Who knows? Ok? Eu pensei que teria uma explicação boa para isso. E eu pensei que realmente esse vídeo, depois de umas 24 horas, a gente ia descobrir que era uma colagem, uma montagem, até uma inteligência artificial, sei lá. Porque, vou falar para vocês, eu conheço muitos oficiais de imigração. Muitos, ok? E eu conheço talvez um ou dois que eu acho que não valem o sal que comem, ok? A grandíssima maioria dos oficiais de imigração que eu conheço, inclusive oficiais do ICE que eu conheço, são pessoas normais que simplesmente estão fazendo o seu trabalho, ok? Então a gente pode até discordar, a gente pode contestar, a gente pode realmente ser contra como que as operações são feitas ou o que está acontecendo e tudo mais, mas são pessoas normais que estão fazendo o seu trabalho honestamente, entendeu? Muitos deles muitos têm muita compaixão com as próprias pessoas que eles prendem. Então eu vejo o outro lado que na maioria das vezes as pessoas não veem, e isso torna às vezes um pouco difícil a gente acreditar que, peraí, esses caras que eu tenho contato o tempo todo, que estão fazendo o trabalho dele, mas que, né, são cordiais, que só fazem o trabalho, whatever, muitas vezes até ajudam a gente, quando a gente precisa, esse cara fazendo isso não estava entrando muito na cabeça, sabe? Então eu esperei, depois eu tive uma conversa online com meu amigo, o Beto Moraes, que me garantiu que o vídeo era verdadeiro, e que me garantiu, aí me passou alguns detalhes a mais, e hoje de manhã, obviamente, eu pude ver a reportagem que saiu na CBS News, e comecei a ver mais coisas, e agora, a não ser que alguém prove o contrário, eu vi que a minha primeira impressão estava errada, e que esse vídeo aparentemente é verdadeiro. E aí, obviamente, aí causa muita frustração, né? E aí, realmente, eu fiquei indignado com o negócio. Eu acho que quem viu aí as postagens que eu coloquei hoje de manhã deve ter visto que eu realmente fiquei indignado. Porque é o seguinte, pessoal. O direito imigratório, como eu falei, é administrativo. Oficiais de imigração, eles não têm um poder e autoridade que a polícia normal tem. Eles não têm jurisdição assim, para começo de conversa. Certo? Eles prendem pessoas em lugares públicos que eles identificam como estando indocumentadas no país, sob uma jurisdição diferente, sob jurisdição do Attorney General, né, do Procurador-Geral. Mas eles não têm autorização ou jurisdição de policiamento, primeiro. Segundo, eles não têm com eles ordens de prisão. O que eles têm é uma ordem do diretor deles, uma ordem administrativa do escritório deles de ir prender um imigrante que é identificado como sendo ilegal. Certo? Então, por exemplo, existe uma diferença de um juiz criminal, de uma corte estabelecida, emitir uma ordem judicial dizendo vai e prende o Danilo Braque, versus o diretor do ICE emitir uma ordem para os seus oficiais, vão e prendem o Danilo. Ok? O primeiro é uma ordem de prisão judicial. Não interessa a causa. O segundo
é o que a gente chama de detainer, é uma ordem administrativa de detenção. O que isso faz? O problema fica sendo o seguinte, é por isso que quando a gente estava falando sobre o que fazer se eles baterem na sua porta, aquela coisa toda, em vídeos anteriores eu falei sobre isso, o que fazer, você tem direito de não abrir a porta, aquela coisa toda, isso se aplica ao seu carro. Isso se aplica ao seu carro. Você entendeu? Então eu estou muito chocado por causa disso, porque acontece que eles estão cometendo o que eu vejo, na minha visão, pode ser crimes, vários crimes ali. Na minha visão, aqueles oficiais de imigração podem ter cometido vários crimes, ok? Começando pelo mais básico de todos, destruição de propriedade. Entendeu? Eles não tinham, a não ser que houvesse uma situação exigente de uma ação imediata que justificasse a ação deles, como por exemplo, se tivesse alguém passando muito mal e eles não estão conseguindo abrir a porta. Se tivesse uma pessoa agredindo outra pessoa, ok? Uma criança sozinha dentro do carro, ok? E eles não estão conseguindo abrir a porta, né? Esse tipo de situação, se tivesse sob esse tipo de situação, aí eu vou falar uma coisa que justifica até eu, que não sou policial, sentar uma marreta na janela para poder ajudar a pessoa que está ali dentro. Mas aí é para ajudar a pessoa que está ali dentro. Você entendeu? Agora, para quebrarem o vidro do meu carro, para me deterem, ok? Não é bem simples assim. Nem a polícia aqui, eu estou em Lowell hoje, nem a polícia de Lowell pode simplesmente me parar e quebrar o vidro do meu carro para me arrancar para fora. Nem a polícia de Lowell pode fazer isso. Se eles me pegarem, por exemplo, vamos dizer assim, eu estou andando acima do speed limit, ok? Eles não têm o direito ou a autoridade para quebrar o meu vidro para me tirar para fora do carro porque eles me pararam porque eu estava speeding. Entendeu? E existem um monte de contenções sobre se eu sou obrigado a baixar a janela ou eu sou obrigado a apenas mostrar a minha carteira, se isso já é suficiente. Existem casos sobre isso, aquela coisa toda. Eu sempre falo, coopera com as autoridades, coopera com o policial, é melhor para você. Né? Melhor para mim, com certeza. Certo? Eu sempre coopero. Mas, em todo caso, eles não têm o direito de quebrar, a não ser que eles tenham uma ordem de prisão ou uma situação que seja exigente deles tomarem essa atitude. Aí entra na parte emergencial. Por exemplo, se ali eles estão tentando falar comigo, tentando obter informação, coisa assim, e eu coloco a marcha no carro para arrancar, aí eles podem tentar fazer alguma coisa para me impedir, porque eu me tornei de um suspeito ou de uma pessoa parada para uma pessoa que agora pode ser uma ameaça para a sociedade e um fugitivo. Beleza? Mas isso não se aplica ao ICE, nós estamos falando de polícia. Então, na minha opinião ali, eles podem ter cometido crimes como, por exemplo, destruição maliciosa de propriedade. Agressão física. Agressão física armada, porque aquela picareta ou aquele machadinho que seja que eles estavam usando, aquilo ali é uma arma. Na realidade, diante da lei, até o seu pé, até o seu punho pode ser considerado uma arma. Né? Então aqui vai a ideia. Né? Então, às vezes eu já tive que defender gente, por exemplo, de uma briga num bar, né? Aí você chega na corte e o cara está sendo acusado de agressão armada. Né? Agressão com arma. O cara assim, mas eu não tinha arma, não tava com faca, não tava nada. Eu disse assim, você fechou seu punho? Fechei. O punho é uma arma. Você deu um chute? Dei. O seu pé é uma arma. Entendeu? Então, só para entender. Então, aquela picareta, aquilo ali é uma arma. Então, na minha opinião, a família, e aparentemente, aí, novamente, a gente está indo nas suposições que a gente não sabe, mas aparentemente, dentro do carro, tinha uma criança e tinha a esposa do rapaz, que foi preso. E aí depois parece que ainda prenderam o cara errado. Né? Ainda por cima estavam procurando um e prenderam o outro. Certo? Mas queira ou não queira, tinha uma moça e parece que a sua filha do rapaz, estavam dentro do carro. Filha pequena. Ok? Então vamos dizer, nós estamos falando de destruição maliciosa de propriedade. Nós estamos falando de agressão física. Nós estamos falando agressão física armada. Ok? Nós estamos falando de algo que se chama endangering the life of a child, que seria colocar em perigo ou em risco a vida de uma criança. Porque se a criança está sentada dentro do carro
e você está usando uma picareta para quebrar o vidro, é dentro das proporcionalidades racionais que esse vidro poderia acertar a criança e causar dano para a criança. Certo? Eu vou falar para vocês, na minha opinião, os dois oficiais, todos os oficiais envolvidos deveriam ser suspensos imediatamente perante uma investigação, e eu acho que a família, se fossem meus clientes, eu estava falando, você vai agora na polícia e você vai fazer uma reclamação policial sobre esses termos, de tudo isso aí. E se a polícia se recusar, você vai fazer o que também é possível fazer, que é ir na sua corte distrital criminal local e fazer uma reclamação, um citizen's complaint. E você faz um citizen's complaint contra o diretor do ICE e contra os oficiais envolvidos naquela agressão, naquela situação, certo? Se você não tem os nomes dos oficiais, você nomeia o diretor local do ICE, que é fácil de descobrir, entendeu? E você coloca, né, os oficiais envolvidos na agressão no dia tal, still to be named, ainda a ser nomeados, certo? Então, seria isso que eu estaria fazendo. Não, Vasconcelos, eu não sei se isso aí cabe uma indenização. Sinceramente, eu acho que nessa situação, talvez a indenização seja a última coisa que vai falar, entendeu? Talvez faz um complaint, whatever, inclui também indenização, que seja, faz diferença. A frustração vem da ação do ICE, ok? Minha opinião, se esse vídeo é verdadeiro, se não teve montagem, se não teve nenhuma manipulação, se não há uma razão justificável dentro da lei para as ações desse oficial especificamente, ou desses oficiais, eu vou dizer para vocês que esses oficiais são as laranjas podres do ICE, certo? Porque eu vou falar para vocês, eu tenho muito contato com o ICE, e a grande maioria dos oficiais não são assim. Aquilo ali que foi feito, aquilo ali são laranjas podres que deveriam de estar imediatamente suspensos e provavelmente sofrendo processo criminal e sendo retirados da força do ICE. Porque se fizeram isso, ok? E aí se alguém pensar assim, Danilo, talvez você esteja exagerando. Não, eu não estou exagerando. Porque a gente funciona na lei americana sobre precedentes, certo? Tudo é precedente. E quando você estabelece um precedente que um oficial de imigração pode enfiar uma marreta num carro fechado de uma pessoa que está com a sua família, sem ter uma ordem judicial de prisão e sem ter o acompanhamento da polícia local, certo? Destruindo a sua propriedade e agredindo essa pessoa para poder prender essa pessoa sem que a pessoa tenha representado um risco para ninguém, mesmo que a pessoa esteja simplesmente se recusando a sair do carro ou abrir o carro, isso não é representar um risco para uma pessoa, certo? Se eles têm a capacidade de estabelecer isso, e nós aceitamos esse precedente, nós agora temos o precedente para da próxima vez eles enfiarem a marreta na porta da sua casa, entrarem na sua casa e remover você de dentro da sua casa. Eu pergunto para você, qual a diferença você está dentro do seu carro, certo? E um oficial do ICE enfiar a marreta na porta e arrancar você à força de dentro do carro, versus você está dentro da sua casa e o oficial do ICE enfiar a marreta na sua janela ou a marreta na sua porta, quebrá-las, entrar e levar você preso. Em termos de precedência legal, é literalmente a mesma coisa. E agora vocês estão vendo a minha frustração em respeito a isso. Isso tem que ser condenado, isso é injustificável. Ok? Isso tem que ser isso é absolutamente condenável pela comunidade, ok? Isso tem que ser condenável pelos nossos políticos representantes. E essas pessoas, esses indivíduos, têm que responder pelas suas ações. Lembrando, pessoal, não são ações de todos. Quando um policial faz algo errado, ele tem que responder por aquilo que ele fez de errado. Certo? A classe inteira não tem que pagar por isso. Quando um oficial de imigração faz algo errado, ele tem que responder pessoalmente pelo que ele fez de errado. Entendeu? Não a classe inteira. Do mesmo jeito que, por exemplo, vocês sabem que tá cheio de advogado por aí vendendo gato por lebre, fazendo picaretagem, entendeu? Fazendo patifaria, vocês me conhecem, eu gosto de falar, né? Minha palavra favorita, patifaria, entendeu? Mas isso não quer dizer que todos os advogados sejam safados e patifes, certo? Então, vamos separar as coisas, beleza? Por último, eu vou falar o seguinte, pessoal. Eu, por um acaso, hoje de manhã, eu estava postando coisa sobre isso, e eu vi alguns comentários
especificamente comentários que foram colocados no vídeo que o Brazilian Times postou, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez eu nunca tenha falado. Eu hoje tive vergonha de alguns conterrâneos meus. Hoje eu tive muita vergonha de alguns conterrâneos meus. Porque algumas das observações e algumas dos comentários que eu vi nesse vídeo não só são comentários de jumentos, entendeu? São comentários assim de mentecaptos e pessoas irracionais e sem nenhum tipo de inteligência, mas também são de pessoas que não têm nenhum tipo de compaixão. Se você está numa situação boa, se você tem um green card, se você tem um visto válido, se você é cidadão americano, meu irmão, dá glória a Deus, mas não esqueça que um dia você não teve. Teve um dia que você não teve isso, certo? E que muitos dos que abriram as portas para você estar aqui hoje, abriram essas portas não estando legais no país e talvez nunca conseguiram legalizar. Eu estou nos Estados Unidos há 36 anos de idade. Essa mensagem vai exatamente para esses que ficam condenando sem saber a situação de cada um, ok? Eu estou há 36 anos aqui nos Estados Unidos. É raro eu encontrar alguém que está aqui há mais tempo do que eu. São 36 anos. Eu tive a fortitude do meu pai ter condições de mandar eu para cá para fazer faculdade. Quando eu terminei o high school no Brasil, ele me enviou para os Estados Unidos. Na realidade, não era nem para fazer faculdade, era para fazer 6 meses de inglês. Ele me colocou num curso de inglês aqui para eu fazer inglês. Ok? Eu gostei, rapidamente peguei a língua e passei no teste que era necessário, o TOEFL, para poder entrar na faculdade. E aí, beleza, uma coisa foi levando para outra e eu fiz faculdade aqui, certo? E as coisas foram se encaminhando de uma maneira, né? Sempre estive, então, legal. Depois eu, apesar de um certo período lá de um ano, que hoje eu entendo que era fora de status, né? Mas naquela época eu não entendia sobre isso, mas Deus abriu as portas necessárias para que eu legalizasse e em 1990 acho que foi 1998, 99, um negócio assim, eu me tornei cidadão americano, certo? Então eu tive essa graça e essa bênção. Eu tenho amigos, pessoal, daquele tempo, de 34, 35 anos atrás, amigos até hoje aqui nos Estados Unidos. E, inclusive, eu tenho amigos daquele tempo que até hoje não são legais. Certo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos desses amigos e conhecidos meus dos anos 90, lá de 1989, quando eu cheguei, muitas dessas pessoas foram as pessoas que abriram o trilho para você ter uma América diferente hoje na recepção do imigrante. Vocês reclamam de barriga cheia. Certo? No meu tempo, no tempo que eu e vários dos meus amigos chegamos aqui, não existia um dealership brasileiro. Nenhum. Não tinha como você ir numa revendedora brasileira comprar um carro. Não existia como você ir numa loja brasileira, ok? Sentar num restaurante brasileiro e comer uma boa comida, como por exemplo no Trem Caipira aqui em Lowell, que é a comida maravilhosa. Entendeu? Não tinha como você comer o melhor salgadinho que tem na região, como tem aqui no Romeu e Julieta. Entendeu? Não tinha uma grande churrascaria que você pudesse ir naquele tempo. Não tinha isso. No tempo que a gente chegou aqui, lá em 89, 90, 91, 92, ok? Os meus amigos que eu tenho daquele tempo que chegaram aqui comigo, eles pagaram o preço para que você hoje tenha o que você tem. Eles pagaram o preço para que hoje você pudesse chegar nos Estados Unidos sem saber inglês e você imediatamente pudesse ter portas abertas de trabalho, de moradia, poder comprar um carro com facilidade, poder comprar um celular com facilidade, poder ter atendimento médico, atendimento de dentista, poder ir num hospital. Inclusive, se você tiver um caso em corte, por causa desses que vieram 35, 40 anos atrás, você hoje chega numa corte e tem tradutores de português para você. Certo? Então, meu irmão, você que está aqui há 5, 10 anos, 15 anos, e você hoje é cidadão americano falando mal daqueles que não conseguiram legalizar, deixa de ser palhaço. Cria vergonha na cara e entende que teve gente que pagou um preço alto para você ter a vida que você tem aqui hoje.
Pagou um preço altíssimo. Eu não nasci advogado. Eu não nasci de terno e gravata. Entendeu? Eu nasci igual todo mundo. E eu vim para essa América aqui sem nem ter intenção de ficar aqui. Mas fiquei. Paguei o meu preço. Abri as minhas portas. Hoje atendo o meu povo. Certo? Então, vamos ter um pouquinho mais de compaixão. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você tiver esse tipo de atitude que eu vi nos comentários do vídeo hoje, se esse é o tipo de atitude que você tem com seus conterrâneos imigrantes nessa terra, meu irmão, se você não tiver compaixão nessa terra, adivinha quem não vai ter compaixão de você? Mais tarde. Porque a cobrança vem. Você planta, é garantido, é bíblico. Deus falou, quem planta, colhe. Você pode plantar aqui e não colher aqui, mas em algum lugar você vai colher. E quem avisa, amigo é. Então, se você tem esse tipo de atitude contra o seu irmão, ok? Você pense duas vezes. O que está dentro do seu coração? Porque o seu coração está muito contaminado. Entendeu? Nós não somos nada. Viemos do pó, vamos voltar para o pó. Essa cidadania americana que eu tenho, eu posso sair daqui hoje, bater as botas e ela não vai servir para nada. Aí ela acabou ali. E aí agora, onde eu vou prestar contas, meu irmão, não adianta pegar e apresentar a cidadania americana não, porque não vai valer de nada, certo? É isso aí mesmo, você está falando certo, é bem isso aí mesmo. O futuro obedece à lei da semeadura, tá bom? Então, eu vou falar para vocês, pela primeira vez, pessoal, eu tive vergonha de algumas pessoas e vocês deveriam de revisar as suas postagens, entendeu? Porque nem todo mundo tem a facilidade que vocês tiveram. E eu vou dizer, eu não tive facilidade. Meu pai não pagou a minha faculdade, não pagou meu mestrado, não pagou meu doutorado. Na realidade, estou pagando até hoje. Eu ainda tenho 15 anos para pagar. Entendeu? Eu tenho 15 anos para pagar, certo? Quando eu abri o meu escritório era menor do que minha cozinha, certo? Eu não tinha clientes, certo? Eu abri, foi no corpo e na raça, eu tinha 2 empregos. Eu já trabalhei de tudo. Não, eu falo para as pessoas, meu irmão, o motivo que eu sei como falar com vocês, que eu me relaciono com vocês, é porque eu já fiz de tudo nessa América. Eu já trabalhei de dishwasher. Eu tinha cabelo na época, tá? Eu trabalhei de dishwasher, ok? Eu trabalhei em construção, ok? Eu trabalhei em fábrica, certo? Eu trabalhei com máquina, tinha uma máquina que ela jorrava tanto óleo que eles tinham que colocar 2 galões de óleo na máquina todos os dias. Eu saía de lá, eu era óleo puro, entendeu? Já trabalhei em restaurante de busboy, certo? Eu já fiz tradução em hospital, levando pessoas para o hospital para traduzir. Eu já entreguei jornal, tá bom? Beleza? Tá? Eu já trabalhei em nursing home. Inclusive, eu trabalhava fazendo a limpeza, era janitor de um nursing home, e de vez em quando eu fazia umas horas extras na lavanderia. Vai trabalhar em lavanderia de nursing home para você ver como que é gostoso. Entendeu? A melhor coisa que tem nessa vida é trabalhar em lavanderia de nursing home. Então, talvez muitos não me conheçam sobre essa parte. O pessoal só me conhece depois que eu virei advogado, mas teve a parte de antes de eu ser de advogado. Entendeu? A gente paga um preço nessa América. E a gente paga um preço igual aos nossos filhos. Os meus filhos, se Deus quiser, se Deus tiver misericórdia, os meus filhos não vão ter que passar pelas dificuldades que eu e a minha esposa passamos. Certo? E a mesma coisa com os nossos conterrâneos. A gente quer abrir portas não só para o nosso ganho, mas também para que os próximos que vêm tenham uma facilidade maior do que nós tivemos. Ok? Então, eu vou avisar para vocês. Tenha compaixão do seu conterrâneo. Porque se você não tiver compaixão dele, vai ter uma hora que alguém não vai ter compaixão com você. Vocês lembram na Bíblia como fala do homem, né, que ele está com uma dívida e ele chega perante o seu senhor e ele fala, meu senhor, por favor, me perdoa essa dívida. Era uma dívida impagável. A dívida dele era impagável. Ok? E naquele tempo, quando você tinha uma dívida impagável com alguém, não só você se tornava escravo dessa pessoa, mas também a sua família toda. Todo mundo perdia tudo, e não só você, mas a sua família se tornava escravo dessa pessoa. Ok? Pois esse senhor dele teve compaixão dele e perdoou a dívida dele. E ele saiu feliz da vida. Só que ele sai e ele encontra um outro irmão que tinha uma dívida com ele. E ele fala para o irmão, paga a tua dívida que tu me deve, eu quero que tu me pague.
cara fala, mas eu não tenho como te pagar. Tenha compaixão de mim. Não. Chama o pessoal, os guardas, para prender e açoitar esse cara que tinha uma dívida com ele. Ou seja, ele recebeu compaixão, mas ele não foi capaz de pegar e passar essa compaixão adiante. Então, quem avisa, amigo Bé, esse pessoal que está postando essas coisas absurdas na internet, entendeu? Achando que merecia essa agressão, merecia esse ataque no carro, que imigrante ilegal tem que entender que está ilegal e merece mesmo, não sei o que, papapá, isso é falta de compaixão de vocês, certo? Lembre-se, teve um dia que você precisou de compaixão, e vai ter um dia que você vai precisar de uma compaixão maior, e talvez você não ache porque você não teve compaixão. Quem não tem compaixão não recebe. Pessoal, essa é a minha frustração de hoje. Deus abençoe todos, que Deus guarde todos, ok? E vocês já sabem, se precisar marcar um apontamento, marca aqui na Braclaw. Mas hoje realmente... Eita glória! Quarta-feira, né? Quarta-feira, né? Como diria o camelo, né? Porque a quarta-feira o símbolo é o camelo, né? Por causa do Wednesday, né? Que faz assim, é o camelo, entendeu? Quarta-feira, então, né? Tinha o camelo que aparecia nas quartas-feiras na televisão e falava Good day! Então, bom dia para vocês. Que Deus abençoe. Deixa eu ver se funciona. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, esse negócio tá funcionando hoje. Vou fazer só esse aqui, ó. Que esse aqui eu sempre consigo. Um abraço, boa semana para vocês. Se Deus permitir, amanhã a gente tá de volta aí. Maurão, Pastor Uziel. Fiquem na graça. Tchau, tchau.